Fala galera, beleza? Tô aqui com o Causo, ele vai falar com a gente aqui um pouquinho sobre o ninjitsu, meu irmão, a parada maneiraça. E como é que isso pode agregar na vida da galera que tá praticando boxe? Bom, na minha visão de mestre de ninjutsu, o que a gente consegue agregar ao boxe não é exclusivamente em treinamento. Ninjutsu é a arte de perseverar. As pessoas não sabem mais nem quer dizer perseverar, persistir. Ninjutsu, arte, técnica. A gente tem um lema que é suportar o insuportável. E claro, para qualquer atleta, isso é necessário. Mas é claro que o boxe também tem isso, então a gente também estaria chovendo um pouco no molhado. Só que já foi estudado em vários esportes, futebol americano, etc. O pico de performance acontece nos 15 últimos minutos. Lá pro fim do tempo que ele tem combinado de fazer aquilo. Simplesmente porque ele começa a perceber de que ele precisa vencer, então ele começa a se movimentar. No ninjutsu, os ninjas, os guerreiros que deixaram isso de herança pra nós, o jogo era diferente do jogo do samurai, que ele queria uma luta onde os dois paravam ali em condições idênticas e lutavam. Não, o que o ninja queria era ir até lá, resolver a missão, se der pra não lutar, se der pra ninguém me ver, era isso que ele queria fazer. Muitas vezes, falando de Muhammad Ali, que eu sei que você gosta dele também, o pensamento tranquilo e sereno, estratégico que vocês têm por trabalhar com a sobrevivência e deve ser incutido na mente daquele que pratica boxe, porque nem sempre ele vai ter esse poder de ataque. A gente já entra num outro mindset que é o do Mayweather, por exemplo, atualmente. Eu não perco, mas não quer dizer que eu vou ganhar nocauteando. Você vai trabalhar com estratégias de defesa, baseado nas armas que você tem. Isso é uma coisa muito interessante também que o ninjitsu usa, por ser de sobrevivência e resultado, que são duas coisas próximas. Porque o samurai também sobrevivia, ele também tinha resultado, mas a forma como ele operava era diferente. É muito louco, porque assim, o samurai, ele poderia morrer, pra ele tava tudo bem, porque se ele morreu com honra, como era o caso do espartano, falava, tomara que tenha alguém ali que me dê a honra de uma boa morte. Se o ninja morresse sem cumprir a missão, ele morreu desonrado, a missão que importava. Na verdade, a honra dele estava na missão, então se você morreu é porque você não voltou com a missão cumprida, a não ser que morrer fosse a missão. O caso dos kamikaze, a missão do kamikaze era ir lá com o avião, bum, morrer. Aí, legal, cumpriu a missão. O próprio Mike Tyson era um cara que buscava a solução rápida do combate. Era um cara muito forte, não muito grande, e os caras que ele enfrentava eram muito grandes, então ele acabava mudando o jogo dele. Esse pensamento de cumprir a missão existe latente na cabeça do lutador. Mas a estratégia e a tranquilidade para se adaptar a qualquer estratégia, isso é uma coisa que só a serenidade, só o mindset do guerreiro consegue trazer. Você falou uma coisa do Mike Tyson, eu achei maneiraço, porque é exatamente esse mindset que o Cus D'Amato quis colocar na cabeça dele. Mike, pega. Ele era um cão de ataque. Ele era feito para aquilo. Ele não era para ficar mordiscando e matando aos poucos ou para fazer uma luta justa. Era o mindset dele. Exatamente isso. Otimizar o tempo. Ele era muito forte, mas os atletas que ele lutavam eram maiores e mais fortes do que ele. Então ele precisava de uma explosão muscular, que obviamente a fisiologia dele permitiu que ele tivesse, por isso que deu tanto certo nessa técnica, e que geraria esse resultado imediato. Pá! Explosão, pum, acabou. Esse era o objetivo. E isso é algo que realmente faz uma diferença gigantesca. Fora a arte de perseverar, a gente tem as meditações que são feitas dentro dessa arte, aquela questão dos kudins, os mudras com as mãos, né, que as pessoas veem em animes, veem em filmes, a pessoa percebe que ela começa a se conhecer internamente. Você mesmo é uma das pessoas que prega isso, né, quer trabalhar a cabeça. E o atleta, muitas vezes, em muitos esportes, acaba não tendo isso. Eu acredito que o ninjutsu iria ajudar muito nessa direção. Você vê alguma coisa que o boxe poderia ajudar o ninjutsu, sendo que o ninjutsu é uma arte de sobrevivência, uma arte de defesa pessoal? O que o boxe poderia trazer para o ninjutsu ou para qualquer arte marcial de combate de rua? O indivíduo, quando está com raiva, quando ele está no modo FFF, ele entra instantaneamente num rapto emocional, tira dele muitas vezes a possibilidade de dar continuidade a um pensamento racional estratégico de ataque. O cara está com raiva de você, ele vai atacar seu rosto, vai atacar o centro nervoso ou a nossa face, que é o que representa a nossa personificação humana. Sim. Ou ele vai se retrair, ou ele vai fugir. Só tem essas três opções quando o cara está no modo de raiva ou de medo extremo. No boxe, você trabalha tantas e tantas vezes o soco na cara que você acaba quebrando
essa mistificação Tem que tomar um soco na cara. que o soco da cara vai ser o que resolve sempre ou vai ser o que não resolve. O soco na cara é coisa que acontece. Você começa a entender que não é qualquer soco que vai derrubar o cara. Logo, você começa a cogitar. Cogito, logo existo. Até porque tem mais um detalhe na rua. Bater na cara com a mão limpa pode ser o seu fim também, né? Ah, mas minha mão é dura. Karatê eu ouço isso o tempo todo, mas eu bati na Makiwara 1 milhão de vezes. Tirando de lado todos os problemas que podem ocorrer em calejar uma mão ali ou qualquer outra parte do corpo. Agora, é lógico que a mão de um cara que luta é mais dura do que a mão de quem nunca bateu em lugar nenhum. Só que a cabeça ela é dura desde sempre. Sim, então, não precisa treinar, não precisa treinar. Você tá acostumado a lutar com o cara que faz a postura, com o cara que se movimenta de um jeito XY. Na rua, de repente, o cara faz um movimento que você não espera e o socão bate no meio da moleira. Pum! Duro pra caramba. Quebrou-lhe a mão. Já era. Você pode até saber lutar, filho, mas agora só tem uma mão. E se o cara der sorte? E se o cara tem um pouco de conhecimento? Então tem uma lesão chamada lesão do boxer. O indivíduo tá aqui. A cabeça dele está aqui e eu vou bater. Quando você bate em algo, o nosso corpo entende que esse algo vai receber o impacto e reproduzir o impacto pra gente. Por exemplo, dá um jab nele. Vai. Isso, beleza. De novo. Beleza. O que aconteceu quando ele deu o jab? O braço dele foi lá e o braço dele voltou. É o caminho natural da estratégia e da fisiologia do golpe. Agora você vai fazer exatamente a mesma coisa sem encostar nele. O movimento é o mesmo, porque a gente está falando de uma pessoa treinada. Agora imagina o seguinte, você não é um cara treinado, você é um cara que nunca treinou arte marcial nenhuma. E aí você pega e ensina esse indivíduo a dar o jab. Ele vai dar o jab assim, ó. Só que o ninja não tem que fazer a parada e voltar? Sim. A missão está cumprida. Acertei. Só que no boxe, raramente o jab derruba o cara. Então você não tem isso, o acertar como a sua missão final. Sua missão final é ganhar a luta. Então o que você faz? Você bateu e voltou se preocupando com a volta. No pensamento do indivíduo comum, ele acredita que o mais importante é o bater. E ele sempre trabalha o bater com prioridade, esquecendo o que você fez perfeitamente, que é isso aqui, ó. Voltar a mão. A técnica do boxe ensina desde o início a voltar a mão. Ensina você estrategicamente não bater como uma pessoa leiga, preocupada somente em contundir e não voltar a sua mão para a guarda e se proteger, pois aquilo é só um passo de uma longa caminhada ao objetivo final. Se a gente ligar a questão da missão, é exatamente toda a preparação que havia. O que acontecia dentro de um clã dos ninjas era lá o Jonin, o Chunin, o Genin, né? Que a gente ouve toda essa história, principalmente nos animes, né? As pessoas gostam disso. O Jonin era o cara que ficava fora, que era o cara que negociava para que o clã fosse executar aquela missão. O Chunin era o cara que organizava a missão, era o capitão do negócio. E os Genin eram soldados. O Chunin, ele tinha toda uma estratégia para que o Genin pudesse cumprir. Se ele não estudasse o lugar, ele acabaria não conseguindo cumprir a missão. Então, o jab era o estudo do lugar. De repente, o direto era o cumprimento efetivo. A gente gira em torno da mesma coisa. Não é só vai cumprir a missão como se fosse uma coisa única. Não é, nunca vai ser. Por que eu bato e preciso voltar a mão? Filho, porque toda vez que você movimenta uma peça, você deixa um buraquinho aberto. Então, se eu bato aqui e volto com a mão aqui, ele bate de volta. No Japão, os castelos têm um piso que chama piso de Hoshino. Foi criado por causa dos ninjas, para fazer barulho, porque os ninjas invadiam os castelos. E se o ninja não faz a menor ideia disso? Se ele não estudou o local, ele vai lá, pisa no piso de Hoshino, faz um barulho do caramba, vê um monte de gente, mata ele, acabou, não cumpriu a missão. Justamente o passo a passo do negócio. Sabe uma coisa que eu vejo técnica que o boxe poderia nos ajudar também? Que eu até falo para os meus alunos. No boxe é óbvio que eu não posso enfiar o dedo no seu olho. Só que a mecânica de um dedo no olho, Ippon no Kite, né? Ou Nihon no Kite, que são os dedos no olho, tem a mesma mecânica do jab, de velocidade, de precisão. Tem um soco que a gente usa, você com certeza treinou, porque você treinou karatê, que é o Tatezuki. Esse soco é o soco que usa-se 95% das vezes para quebrar coisas. A apresentação de quebrar um tijolo, normalmente é o Tatezuki. O Bruce Lee fazia bastante, apesar do Bruce Lee ser do Kung Fu, mas os caras que apresentam quebrando tijolo, normalmente pá, que é o soco. Tate quer dizer vertical, Zuki, soco, ataque. Esse soco é um soco que no boxe não é usado, teoricamente. Não, com esse ângulo de mão não tem nenhum. Pois é, então, outro dia eu tava pensando uma coisa juntando na outra, que seria o ataque nas costelas, normalmente acontece o quê? Vem um cruzado dali, eu passei embaixo aqui, né, pra tentar bem atacar por aqui. Se eu saio lateral, eu vou normalmente fazer o ataque com meio círculo, que a gente chama de Mawashi-zuki. Normalmente quando eu esquivo fazendo o pêndulo, eu tô pensando em golpes curvos no boxe, né? 90% são curvos, isso é interessante. Sim. A gente trabalha muito isso, né? Porque
Exatamente, por causa do uso da cintura e tal. Aí eu falei, bom, um cara treina há muito tempo ninjutsu, que também muitas coisas são muito mais retas, apesar de na nossa escola a gente pregar um pouco mais da mistura. Só que ele também começou a treinar o boxe. E aí eu fiquei imaginando uma situação de passar embaixo e bater como bateria no tijolo, em vez de bater curvo, né? E falando isso com um aluno outro dia. E ele falou, nossa, mas ia ser destruidor. Eu falei, pois é. Agora, só que se eu nunca treinei a parte do boxe, que não é exclusivamente, a esquiva não é exclusiva do boxe, isso aqui faz parte do nosso treino também. E aí eu usasse esse ataque, eu ia ter juntado as duas coisas e iria funcionar, né? E de repente até é uma coisa que poderia ajudar um boxeador, porque fora da regra não tá. Eu penso nesse golpe como algo muito útil para pós-esquiva de golpe em linha, porque normalmente o corpo do cara fica meio de frente. Ó, vou bater o direto, você vai fazer a esquiva. Mas não peito lado, né? Só em linha mesmo. Ó. Você fica muito na minha frente. Sim. E como esse Tatezuki é bem pra frente, de encontro, é o golpe de encontro. Sim. Só que normalmente o que a gente faz com o golpe de encontro? No rosto. Só que no rosto você vai estar com a mão do seu outro oponente alta. O Tatezuki na costela aqui. Sim. E tem um ponto da costela que eu prego bastante e que a gente não explora. Eu ensino meus atletas a explorar. Que é essa região abaixo do peitoral, antes do dorsal. Sim. É um lugar muito frágil para absorção de golpe porque só tem osso ali. Se o cara tá nessa posição que ele errou o golpe e você entra com esse golpe de quebrar tijolo aqui, cara, eu já tô jogando meu corpo para frente. A probabilidade vai ser um golpe de encontro, inesperado, mas inesperado e de potência gigantesca, porque vai ter sido aprimorado ou aperfeiçoado por uma técnica que nem é oriunda do boxe, mas que existe no boxe. No boxe você bate exatamente isso, só que virando a mão assim, que é um golpe direto de encontro, no caso. O que você fez agora também, que é associado a isso, que não é footwork, tá? Porque o boxe ele separa. Footwork é cintura para baixo, que é isso aqui. Uhum. Você troca a base, tá, mas a cabeça está se movimentando. Esse cabeça se movimentando é muito mais interessante para um momento de defesa pessoal do que só a perna. Até porque na rua você não vai ficar, né? E aí, vamos brigar? Não vai ficar. Não, mas vai ser aqui. Aí de repente veio, se você tiver essa velocidade, você... Oi? Como assim? Imagina pro cara que tá na rua achando que vai bater, puxar o socão lá atrás e de repente você só faz isso aqui. E aí, meu amigo? E você nem bateu ainda. Muitas vezes o cara pode até cair. O golpe mata-cobra, né, aquele porradão, normalmente o cara vai numa inércia, cara. Mas vai tipo, o cara vai... se ele erra, ele vai junto, sabe? E aí você pode usar o princípio do Aiki, né? Você falou que você treina no Aikido também. O Aiki é o princípio de usar a força do oponente contra ele. Então, de repente, nessa de passar, em vez de só passar, dá aquela... empurrãozinho que já vai. E capota. Coisa legal é o pisão, aquele pisão no joelho, que isso é muito fácil. Eu vou fazer, ele vai fazer aquela pisada aqui em mim, só pra vocês verem. Ó, passei aqui, eu vou na inércia, ó. Fui na inércia aqui, ó. Cara, ele vai me ancorar aqui no chão de tal maneira, se ele quiser, ele fica com o pé em cima do meu joelho aqui, não precisa nem me tirar. A gente tem um ataque, você parou aqui na posição Rizar no Akamai, que é o ataque aqui, ó. Quebrar o meu tornozelo. Quebra o pé no meio do cara. Acabou. Ou seja, tem várias coisas, né? Resumindo, que as artes marciais, as lutas, os esportes de combate podem se unir para que você aprenda a se defender. Se você for um boxeador e estiver competindo, com certeza, várias coisinhas no ninjutsu e em outras várias artes marciais podem agregar para o seu combate no ringue. Agora, se você é uma pessoa que está buscando a sobrevivência, a defesa pessoal, acredite, a defesa pessoal muitas vezes está aqui. A gente acabou de falar que um boxeador pode usar várias coisas que ele aprende para defesa pessoal. Se ele entender o mindset, ele pode ter treinado exclusivamente boxe, mas se ele for bom de esquiva, se ele tiver um jab com velocidade, se ele entender o ambiente, afinal o ambiente do ringue é um ambiente que você também tem que entender. Então visualiza um ringue, se posiciona, nada de ficar encostadinho no canto, se te encostaram no canto você precisa sair, você precisa dar um jeito. Pensamento de boxe levado para a rua, sem sombra de dúvida, o cara vai ter muito mais chance de se defender e sair com sucesso. Não é isso? É isso aí. Brunão, cara... Muito obrigado. Só para vocês entenderem aqui nesse abraço, vocês conseguem perceber o motivo de eu ter começado a treinar arte marcial. Por causa de uns caras assim, ó. Porque qual é a minha chance de correr? Um passo dele é 25 passos meu. Se eu correr, ele estica a mão e me pega. Então tem que aprender a lutar para ver se eu saio vivo. Galera, é nóis. Boxe. Tamo junto, do arigatô. Impô.